Filosofia é fácil. Isso. Acompanhe nossas aulas para que você tenha toda uma preparação para a sua provinha, sua prova do Enem, sua prova de vestibular local, aquela que você está se preparando nesse momento. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Sou o professor Erciliano e vamos conversar hoje sobre uma grande discussão interessante dentro da filosofia, que são dois grandes pensadores, Immanuel Kant e Hegel. Vamos lá conversar sobre eles então? Quando a gente fala sobre Kant, a gente vai pegar algo fundamental dentro da filosofia. Porque o Kant, ele vai fazer uma crítica ao conhecimento filosófico até então desenvolvido. Tá? E como é que isso vai ser feito, essa crítica à razão, como ela será estabelecida? A primeira coisa interessante que a gente vai observar é que o Kant vai acabar produzindo o que a gente chama de revolução copernicana da filosofia. O que seria isso? Ora, é uma analogia à revolução do Nicolau Copérnico lá na astrologia, na astronomia, na física. O que se imaginava antigamente? Se imaginava que você tinha a Terra como centro do universo e o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Veio Nicolau Copérnico e disse, negativo. O Sol é o centro, então, do nosso universo, da nossa galáxia, e os planetas rodam em torno do Sol. Pois o que o Kant vai fazer é algo similar. Qual é a grande crítica que o Kant vai fazer? Ele dizia que o conhecimento humano tinha um grande problema. Por quê? Porque se colocava o objeto como centro da observação, e aí o homem saía dando várias interpretações a respeito desse objeto. Pois então, o que o Kant vai fazer? É necessário se promover uma valorização do homem. O homem vai ser o centro do conhecimento. E a partir do homem é que os objetos o circundam e que aí o homem vai poder compreender toda a sua realidade. Então é a famosa revolução copernicana de Immanuel Kant. Pois bem, dessa forma, ele vai começar a perceber como é possível se desenvolver o conhecimento. Mas naquela época existiam já formas de conhecimento defendidas. Você tinha duas escolas muito fortes. Você tinha o empirismo, lá com o Roger Bacon, quando você observa, a necessidade do conhecimento através dos sentidos. Mas você tinha o racionalismo de Descartes, de John Locke, que diz que a razão é suficiente para que o homem compreenda a sua realidade e que o homem já nasce com essa habilidante de compreender. Pois é nesse sentido de tentar conciliar empirismo com racionalismo que o Kant ele vai defender a sua teoria dos juízos. Vamos lá? Erciliano, o que são os juízos? Para Kant, o juízo ele é uma forma de conhecimento. Então, os juízos são formas de conhecimento. Para ele havia três formas de conhecimento. Vamos lá? Primeiro, o juízo analítico. O juízo analítico para Kant era uma forma segura de conhecimento. Por exemplo, quando eu digo que um triângulo tem 3 lados, quando eu digo que um quadrado possui 4 lados, quando eu digo que uma bola é esférica, é uma forma segura de conhecimento. Não existe discussão. Todo triângulo tem 3 lados. Todo quadrado tem 4 lados. Toda bola é esférica. Então, essa forma de conhecimento ele chama de juízo analítico. Juízo sintético, ele é um juízo inseguro, é um conhecimento inseguro. É quando eu digo assim, aquela bola é azul. Ora, eu tenho uma certeza absoluta que aquela bola é azul, mas eu não estou dizendo que todas as bolas são azuis. Pode ter bola vermelha, pode ter bola rosa, pode ter bola amarela. Então, não é um conhecimento seguro, é um conhecimento inseguro. Ele é relativo apenas a determinada situação. E aí ele vai criar, numa tentativa de conciliar empirismo e racionalismo, ele vai criar o que a gente chama de juízo sintético a priori. Erciliano, e o que seria isso? Seria uma tentativa de junção dos dois, do juízo analítico e do juízo sintético. Por exemplo, dizer que todo corpo é pesado.
Quando eu digo que todo o corpo é pesado, veja que eu estou dizendo as duas coisas. Por que todo o corpo é pesado? Porque todo o corpo tem um peso. Eu só não vou te dizer com certeza que peso é, porque o peso desse corpo vai depender de onde ele está. Se ele está na Terra, ele pesa uma coisa, se ele está na Lua, ele pesa outra coisa. Mas como o corpo tem massa, ele tem peso. O que vai variar é o peso. Então, dessa forma, ele concilia ao mesmo tempo o juízo analítico de coisas seguras, como o juízo sintético, que é um juízo inseguro. E aí, esse sintético a priori seria essa fusão das duas formas de juízo, as duas formas de conhecimento. Belezinha, então? Então não esqueça, Kant é o cara que vai fazer uma crítica à razão. Então, o homem adquirir todo o conhecimento, para Kant, não é possível. Ele tem apenas formas de conhecimento. Beleza? Já o nosso amigo Hegel, ele vai fazer uma crítica ao Kant, defendendo, sim, a possibilidade do homem ter o conhecimento pleno. E como isso é possível? Hegel, em sua obra A Fenomenologia do Espírito, a sua principal obra, ele vai defender exatamente a questão do conhecimento. O espírito não tem nada a ver com questões transcendentais, com alma, com morte, nada a ver. Espírito para Hegel é conhecimento. E para ele, o conhecimento ele é formado pela experiência e pela interpretação. A partir do momento que eu tenho a experiência e a interpretação, eu passo a desenvolver o conhecimento. E aí ele vai defender que existem 3 estágios de consciência. O primeiro estágio seria a consciência sensível. O que seria isso? Seria a consciência do ser em si. O ser tem consciência da sua existência. Esse é o primeiro estágio da consciência humana. O segundo estágio seria o ser para si. O que seria isso? Você ter consciência do outro. Você ter consciência que existe você, mas você ter consciência que existem outras pessoas, existem outros objetos, existem outras coisas ao seu lado. Você não está sozinho nesse mundo. E por fim, teria o espírito absoluto. O espírito absoluto é quando esse homem passa a usar a sua consciência como poder de transformação. Opa! E aí ele vai defender o que a gente chama de dialética. Ciliano, o que é essa tal dialética? Há muito tempo, você já viu dialética lá quando você viu os pré-socráticos, quando o Heráclito diz que um homem não toma banho 2 vezes no rio. Então a dialética, na verdade, é uma ideia já trabalhada. Só que agora o Hegel ele vai trazer a questão da dialética nessa questão do conhecimento e na questão da consciência humana. Ele vai dizer que tudo está em constante transformação, inclusive toda a realidade humana. Como isso é possível, Ciliano? Vamos lá. Porque existe, de acordo com o pensamento de Hegel, 3 momentos: a tese, a antítese e a síntese. Você tem uma ideia inicial, que seria a tese. Aí, com o tempo, essa sua tese, essa ideia inicial, ela vai ser combatida por uma outra ideia, que nós vamos chamar de antítese, né? A antitese, o contrário da tese. E do conjunto da tese e da antítese, desse confronto, nasce uma terceira ideia, que seria a síntese. A grande questão, pessoal, é que a síntese ela acaba se transformando, se consolidando em uma nova tese. E aí, com o passar do tempo, surgirá uma nova antítese. E essas ideias irão se contrapor. E uma nova síntese irá surgir. E com isso, a evolução do conhecimento sempre irá acontecer. Beleza? Então não esqueça, Hegel ele vai defender a questão da dialética, essa transformação constante. Pensamento esse que será fundamental para pensadores posteriores, como é o caso de Karl Marx, quando Karl Marx vai defender a questão da dialética para a análise da compreensão da organização social, econômica e política na qual o homem está inserido. Mas isso é uma outra conversa. Por hoje a gente dá uma paradinha por aqui. Não esqueça, filosofia é fácil!